Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul já provocou a morte de 100 pessoas. E, de acordo com a Defesa Civil, são pelo menos 130 desaparecidos. Outros 374 feridos e quase 164 mil desalojados. Hoje, o jornalista Roberto Cabrini acompanhou um homem que voltou para casa de onde ele teve de fugir dias atrás. A água no lugar passa dos 2 metros de altura. O passo a passo de uma família afetada pelas enchentes avassaladoras, contado a partir de 2 encontros. Eu saí com a minha filha no meu pescoço, a água na altura do peito, a minha esposa com o nosso cachorrinho no colo, assim que eu fico pensando que as duas foram resgatadas antes de mim. E eu fiquei com medo de perder minha família. Marcos Cruz. Bom dia, Marcos. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Bem. Aqui estou com o pai, pronto para retornar pela primeira vez ao local que chamava de lar. Estamos iniciando a nossa jornada, esse é o cenário, uma imensidão de água. O que vem à mente nesse momento? Muita tristeza, muita desolação, mas também muita vontade de vencer tudo isso. Você costumava passar aqui normalmente a caminho de casa? Meu caminho de casa é exatamente esse caminho que a gente está fazendo. No barco, o empresário Marcos Cruz, de 58 anos, olha ainda incrédulo para seu bairro, o de Harmonia, em Canoas. À medida em que o pequeno barco, pilotado pelo vizinho Cristiano, avança, o coração acelera. Um filme passa na mente de Marcos, dono de um restaurante que é natural de São Paulo e tinha se mudado para a região há apenas 5 meses, vindo de Novo Hamburgo, endereço anterior da família. Jamais, eu imaginei que ia colocar minha família num risco desse daqui. Estamos nesse momento cortando o bairro Harmonia e essa é a situação. O nível das águas ainda está muito alto. Não há nenhum sinal das águas baixarem, pelo menos nesse trecho. Toda essa situação ficou dessa forma devido ao rompimento do dique que bloqueava a passagem das águas do Rio dos Sinos. Com isso, a situação ficou incontrolável e todo esse mar de água surgiu aqui, tornando a situação insustentável. Nesse momento, observo a chegada de vários voluntários e eles estão trazendo mantimentos para essas famílias que não quiseram sair de suas residências. Nesse momento, nós estamos nos aproximando da casa do Marcos, estamos a questão de 30 metros da sua casa. Já consegue enxergar a sua casa aqui? A chaminé da minha casa eu consigo enxergar assim. O que vem à sua mente enxergando a chaminé da sua casa totalmente tomada pela água, só dando para ver a chaminé daqui? A gente vai vencer, a gente vai recuperar tudo isso, cara. O lugar onde viviam o seu cotidiano agora está convertido em um oceano de sofrimento. A coisa horrível que foi esse negócio aqui, enchendo, entrando água na sala de casa, eu e a minha esposa ali puxando os móveis lá para o 2º andar. O que deu para salvar a gente colocou, mas muita coisa a gente perdeu. A água invadiu tudo, a garagem, aqui a sala de casa. Quando você percebeu que a situação foi mudando e foi ficando muito grave? Porque já estava água no meio do peito. Aí isso em que momento? Sair. Isso já era no sábado, umas 6, 7 da manhã. Eu tô tremendo porque eu tô cansado. Essa é a situação do nosso condomínio aí. Gente do céu. O que você pensa nesse momento, diante da sua casa, nessas condições? Cara, a dificuldade que foi para a gente poder comprar essa casa, eu dei meu carro na casa, fiquei com o carro da minha esposa. É uma guerra. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Isso aqui para mim é como se eu estivesse lá naqueles campos de, sabe, aquela coisa assim horrível, cara. De batalhas campais. Exatamente. Meu carro está aqui embaixo, cara. Mal dá para enxergar? Não dá para ver nada. Quando você começa a observar que a água está se acumulando aqui?
Na sexta-feira. Na sexta-feira? Eu fui na rua de trás e aí eu vi que a água estava subindo. Aí era umas 5 da tarde, aí deu mais ou menos 1,5 km, mais ou menos, para chegar aqui no entroncamento da rua. Mas você ainda conseguiu chegar caminhando? Sim. Aí eu peguei, 10 horas da noite eu voltei lá. A água tinha subido 400 metros. Em que extensão você sabia, você tinha conhecimento de que a sua casa poderia ficar desse jeito? Não sabia. E a informação que a gente teve, se eu não me engano, se foi passado para a gente, é que teria uma lâmina de 50 centímetros de água. Eu falei, 50 centímetros de água, vamos ficar aqui. A sua mulher e a sua filha foram resgatadas no sábado de barco? Primeiro as mulheres e as crianças. Você não podia ir junto? Não. Como é que foi essa separação? É difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer. No abrigo, ao lado da mulher Ana Paula, bancária de 48 anos, e da filha Ana Júlia, de 10 anos, os três se abraçam em uma profusão de sentimentos. Eu fiquei com medo. Eu sei nadar, eu não tenho problema com água, mas o volume de água era tão grande, e aquela turbulência, uma correnteza. Os três sabem que escaparam por pouco. Eu senti muito medo, fiquei muito triste que tive que saí da minha casa, fiquei com medo que eu perdesse tudo. Vai passar, a água vai baixar e a gente vai recomeçar. A minha família foi, será, e nós vamos ser sempre felizes aqui. Volta a chover com intensidade e também a ventar fortemente. Nós estamos nesse momento diante da BR-386 e essa é a situação. A estrada está completamente alagada, é a estrada usada para ir para o oeste, de onde nós estamos falando, para cidades como Montenegro e Lajeado. Chuva aqui, a essa altura, significa a população em alerta, uma população já à beira da exaustão. E você vai ver também. Volta a chover forte e resgates são suspensos na Grande Porto Alegre. A recomendação é que a gente saia daqui, porque está vindo uma tempestade ali atrás. Homem é encontrado agarrado em árvore e com água até o pescoço. Áreas castigadas têm novos alertas para alagamentos. O drama de quem perdeu tudo e ainda não sabe como vai reconstruir a vida. Porque eu tô com 58 anos e nunca passei por isso. E como as cidades brasileiras precisam se preparar para evitar tragédias como a do sul do país. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Vamos ao vivo com o repórter Romeu Piccoli, que está em Porto Alegre. Hoje a chuva voltou a cair no estado e as ações de resgate das vítimas foram suspensas. Olá, Piccoli, boa noite. Qual que é a situação de momento? Oi, Cris. Oi, Celso. Depois de 2 dias, as chuvas voltaram a cair na região metropolitana. Neste momento não chove, mas os resgates com embarcações foram suspensos por volta das 2 da tarde e permaneceram até às 6. Agora, os resgates já retornaram e estão chegando muitos animais, principalmente animais. Inclusive, agora há pouco chegou um cavalo. Hoje, o jogador Thiago Maia, do Internacional, ajudou no resgate a uma idosa que estava no meio do alagamento aqui em Porto Alegre. Ela mora no 10º andar e a água já estava no 2º. Por causa da tragédia, o Internacional está com as atividades suspensas. Nas áreas alagadas, muitos moradores resistem a deixar os imóveis. Há muitos relatos de saques a lojas e a casas e ataques a embarcações de resgate. Inclusive no Salgado Filho, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assumiu a segurança. O reforço na proteção ocorre depois de ameaças de saques no local, que está com as operações suspensas por tempo indeterminado. Agora, o nível do Guaíba está em 5 metros e 4 centímetros. O limite para a inundação, como vocês sabem, é de 3 metros. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. A chuva voltou a cair no Vale do Taquari,
As cidades da região ainda enfrentam falta de água e parte dos moradores segue em abrigos, sem previsão de retornar para casa. A água cedeu no Vale do Taquari e agora, aos poucos, os acessos a Lajeado começaram a ser liberados. Cenário bem diferente do que foi visto na semana passada, quando parte da cidade foi tomada pela água. Hoje, muita gente queria ver o tamanho dos estragos e houve congestionamento para entrar no município. Lajeado também é a sede de uma base das Forças Armadas montada para realizar resgates em regiões isoladas e levar mantimentos a moradores. Aqui no Parque do Imigrante, 4 ginásios foram transformados em local de acolhimento para as famílias que precisaram abandonar as suas casas. Se você olhar direitinho para os lados, vai perceber que o lugar se transformou numa cidade de lona. Cerca de 700 pessoas estão no abrigo temporário. Gente como a dona Neida, de 60 anos. A casa onde morava com a filha e o genro foi arrastada pela correnteza. Levou tudo. Até as fotos levou. Levou foto, levou tudo que tu tinha foi. Não sobrou nada. Nada. Já nesta barraca estão a dona Janete e os 3 cães. Estou com 58 anos e nunca passei por isso, entende? E a minha netinha que dizia, vó, tu é forte, vó, tu vai aguentar de novo. Uma unidade de saúde provisória foi instalada para atender as vítimas. Então agora a gente está começando a ter as consequências, muita gente gripada, muita gente com gastroenterite, né? O Rafael é um dos pacientes, recebe soro e está em observação. A água tomou conta de tudo, levou os móveis, levou tudo, velho. Voltou a chover hoje na cidade e a prefeitura trata com cautela a possibilidade de os moradores retornarem para casa. Se as condições do tempo permitissem, já estaria na etapa do retorno das pessoas para suas casas. Mas isso ainda não iniciou, porque a previsão de hoje é temporal e de sexta, sábado e domingo um volume muito acentuado de chuva na região norte. O seu Jaimir tenta ser forte. Não tem mais para onde voltar. Eu perdi minha casa, né? Mas tem muita gente que perdeu mais, ele perdeu seus familiares, né? Tem gente querida, né? A gente tem que dar a volta por cima, né? Como se diz outro, né? Porque não tem o que fazer, né? Em Roca Salles, foi do helicóptero que militares encontraram um idoso que estava desaparecido. Seu João percorreu 15 quilômetros a pé até ser resgatado. Sem comer, sem beber. A Força Aérea também transportou um homem entubado de Mussum até Lajeado. Falta água em parte da região. Em Taquari, voluntários ajudaram a transportar um gerador até uma estação de tratamento. Metade da cidade está sem água potável. O esforço é para tentar restabelecer o serviço. Agora nós vamos ao vivo a Canoas, no Rio Grande do Sul. O jornalista Roberto Cabrini está hoje no Comitê de Gestão de Crise, que consegue monitorar os alagamentos e as ações de salvamento. Boa noite, Cabrini. Boa noite, Celso. Essa é a situação aqui. Os técnicos acompanham em tempo real toda a situação do município. Vejam só, são 48 câmeras que conseguem captar em tempo real tudo o que está acontecendo. E atenção, na avaliação desses técnicos, as chuvas que caíram esta tarde aqui na região de Canoas não agravaram a situação. A chuva foi bem absorvida, mas existe uma grande preocupação para sexta-feira, quando existe sim a previsão de chuva. Até que ponto o poder público fez o suficiente para atender a população? Até que ponto o poder público conseguiu alertar condizentemente a população? Perguntas essenciais como estas, daqui a pouco, vão ser feitas para o prefeito aqui da cidade. O prefeito de Canoas vai responder a essas perguntas. Daqui a pouquinho, voltamos com Cris e Celso. Até já, Cabrini. O maior navio de guerra da América Latina partiu hoje do Rio de Janeiro com destino ao Rio Grande do Sul. Capaz de produzir 20 mil litros de água potável por hora, a embarcação da Marinha do Brasil deve chegar no sábado ao litoral gaúcho. Uma operação de guerra. Mais de 1.000 homens carregando equipamentos, comida, água e ração para cachorro.
O navio, que leva também blindados, máquinas e outras embarcações menores, saiu hoje do Rio de Janeiro e vai navegar por 3 dias até chegar ao município de Rio Grande. Com 200 metros de comprimento, o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico já foi usado no resgate de vítimas de enchentes anteriores no país, como a que atingiu São Sebastião, no litoral de São Paulo, em 2023. Nós tivemos acesso ao interior da embarcação. Praticamente todo o espaço está ocupado pelas cargas. Além do hospital de campanha, que será montado na cidade de Canoas, outro centro médico vai atender as vítimas no Rio Grande do Sul. E ele fica aqui, dentro do navio. Uma estrutura completa, com 2 leitos de UTI, além de um centro cirúrgico, uma clínica odontológica, farmácia e até laboratório. 35 profissionais de saúde viajam na embarcação. Um hospital que ele atende as demandas do próprio navio e, nesse caso, que pode atender demandas externas caso haja uma complexidade maior. Ao lado da pista de pouso está uma ambulancha. Uma ambulância dentro de uma lancha. O equipamento será essencial nos resgates aquáticos. Já dentro desses contêineres, há 2 estações de tratamento com capacidade de gerar ao todo 20 mil litros de água potável por hora. Não é o último navio que a Marinha vai mobilizar, teremos muito outros e conforme a demanda for aumentando, será reanalisado distribuindo mais meios, mas sem data para voltar. O presidente Lula anunciou hoje investimentos de 18 bilhões e 300 milhões de reais para a realização de obras pelo novo PAC. Entre os projetos contemplados estão 3, apresentados pelo Rio Grande do Sul para a contenção de encostas na capital, Porto Alegre, e em Santa Maria, no interior gaúcho, num valor total de 152 milhões de reais. Quando a gente faz investimento numa encosta, a gente está mais do que fazendo investimento numa encosta. A gente está garantindo que pessoas não mais vão morrer por conta de um deslizamento de terra em qualquer lugar desse país. O Rio Grande do Sul ainda aguarda uma definição do governo federal sobre a suspensão da dívida do Estado com a União. O presidente Lula recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, para decidir sobre a interrupção dos pagamentos, que somam mais de 3 bilhões de reais, até o fim do período de calamidade do Estado, previsto para dezembro. O que a gente quer transformar, eventualmente, esse valor num valor que o Estado possa fazer o investimento diretamente. O Estado vai precisar reparar muitas estradas estaduais, muitos equipamentos estaduais, e a ideia é liberar recursos para que o Estado possa fazê-lo também. O governo federal ainda vai definir os valores que serão liberados para a reconstrução do Estado e para a ajuda às vítimas. Ainda hoje, volta a chover em áreas afetadas do Rio Grande do Sul e resgates de vítimas são suspensos. Centro de Monitoramento de Desastres Naturais emite novos alertas para áreas já castigadas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul deve ser atingido novamente por chuvas intensas, que podem causar novos alagamentos no fim de semana. O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. No gigantesco painel digital, as cores ajudam a mostrar a dramática situação do Rio Grande do Sul. Cidades que foram atingidas pelos temporais ainda estão sob ameaça, porque o mau tempo deve continuar nos próximos dias. A previsão é de mais chuva. Principalmente os processos de inundação, que já está ocorrendo. Do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais em São José dos Campos, interior de São Paulo, saíram os alertas para a Defesa Civil Nacional sobre inundações, alagamentos e deslizamentos que afetaram o estado. De lá, são encaminhadas as informações para estados e municípios, mas ninguém imaginava a fúria da natureza.
Mesmo para um órgão acostumado a monitorar e a emitir alertas sobre desastres naturais, a situação no Rio Grande do Sul é inédita, pelo menos em termos geográficos, isto é, inundações, alagamentos e deslizamentos atingindo praticamente todo um estado. E como o tempo não dá sinais de que vai melhorar, o CEMADEM está atualizando continuamente os seus alertas. Mas de pouco adianta emitir alertas se a população não estiver treinada para reagir. É o que revela um estudo recente feito por pesquisadores do próprio CEMADEM, que aponta falhas na comunicação entre as defesas civis, estados e municípios, que acabam tendo impacto nas ações que podem reduzir perdas financeiras e humanas. Eles citam o caso de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em fevereiro do ano passado. Uma chuva forte provocou deslizamentos, desmoronamentos e alagamentos e deixou 64 mortos e milhares de desabrigados. Embora os alertas tenham sido emitidos com antecedência, a resposta entre as comunidades foi pequena. Por isso, é fundamental o treinamento dos moradores que vivem em áreas de risco. Esse preparo deve ser muito bem feito nos momentos de normalidade. Entendeu? É estar bem preparado nos momentos de normalidade para que, quando aconteçam esses eventos, saibam tomar as atitudes corretas. Aí, tanto as ações da Defesa Civil quanto uma sociedade bem preparada, aí vai saber lidar melhor com esses eventos. Então, vamos com a previsão do tempo? Oi, Lide, boa noite. Previsão de chuva contínua sobre o Rio Grande do Sul nas próximas horas? Isso mesmo, Cris. Durante toda esta quinta-feira, a região norte do Rio Grande do Sul segue sob chuva forte. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, chove sobre parte do Rio Grande do Sul. Amanhã, a frente fria se afasta rapidamente, mas a circulação de ventos ainda mantém algumas instabilidades entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Vamos entender o que mudou com a passagem da frente fria. Até agora há pouco, o vento soprava de noroeste, o que ajudava a formar correnteza a favor da rota do escoamento da água. Com a frente fria, a direção dos ventos mudou. Eles passaram a soprar do sul para o norte, retardando o escoamento das águas para o mar. Aqui no mapa, destaque para a Lagoa dos Patos, que recebe água do Guaíba e está completamente inundada. Ela deságua no mar e a correnteza é um fator que pode acelerar ou não o processo. Além disso, nesta quinta-feira, tem previsão de mar agitado, com ondas de até 2,5 metros. Atenção, Bom Jesus e Erechim, no Rio Grande do Sul, e Chapecó e Xanxerê, em Santa Catarina. Nestes locais pode chover a qualquer hora e é alto risco de novos alagamentos. O ar frio também avança pelo estado gaúcho. Nesta quinta, cidades da região da Campanha Gaúcha amanhecem geladas. As mínimas ficam em torno dos 7, 8 graus. Quinta-feira de tempo firme nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro e em Cuiabá faz até 37. 29 em Salvador e até 31 em Manaus. Em São Paulo, temperaturas acima dos 30 graus e baixa umidade do ar, pelo menos até domingo. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, Roberto Cabrini atualiza as informações ao vivo sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Relatório da ONU aponta que mudanças climáticas provocaram 67 desastres naturais na América Latina no ano passado. Voltamos a falar das enchentes no Rio Grande do Sul. O barco, que antes era para passeios na região, hoje é usado para salvar vidas. O jornalista Roberto Cabrini conversou com um dentista que representa a solidariedade de centenas de gaúchos. O homem que pilota o barco tenta conter as emoções, mas não é fácil. Ele se aproxima da casa onde vivia. Esse barco que você está pilotando ficava onde normalmente? Ficava numa marina no Rio Gravataí. Sei. A quantos quilômetros daqui? A mais ou menos 10 quilômetros daqui. Você usava para quê? Recreação, lazer e pesca. Você nunca pensou que esse barco seria decisivo na sua vida? Jamais imaginei que esse barco serviria para entrar e sair na minha casa ou na minha rua. É uma tristeza total. Cristiano Weber é dentista
e tem 48 anos. No momento da enchente, ele estava aqui com uma de suas 3 filhas, a mulher, a mãe dela e 4 animais de estimação. Como é que você descreve as suas sensações? Uma sensação horrível. São anos de investimento, de trabalho, de luta para adquirir uma casa, para a gente ser feliz junto com a minha esposa, minhas filhas. Seu carro está aqui? Nós estamos com a lancha emborcada dentro da minha garagem, praticamente em cima do meu carro, na entrada principal da casa, onde nós já tivemos um nível um pouquinho maior de água. Eu acredito que já baixou uns 50 centímetros, mas estamos longe de acordar desse pesadelo. Infelizmente, nós temos muito trabalho pela frente, porque quando descer toda essa água, vai ter todo a sujeira para a gente limpar e todo o prejuízo que tivemos com esse acontecido. No momento em que o Cristiano olha para sua casa, a gente percebe uma mudança no tempo, são nuvens escuras, pode voltar a chover. Pode voltar a chover e aí a preocupação aumenta. Os vídeos feitos nos momentos mais importantes ajudam a contar sua história. Geladeira boiando, a outra não consegui levantar. Alguns dos sofás aqui eu consegui levantar, os móveis aqui, cara, olha aí, ó. Você recebeu alguma ordem, alguma solicitação para deixar a sua casa? Eu recebi de conhecidos, de amigos que diziam que era melhor sair de casa porque a água estava subindo de regiões mais próximas ao rio. Você não se considera suficientemente avisado na sexta-feira? Suficientemente não. Teve região de Canoas que chegou a atingir 8 metros. O pânico veio no sábado? O pânico Que hora? total veio no sábado pela manhã, quando a água já estava batendo na altura do nosso peito. E aí o que você pensa? O que você decide? Que temos que sair o mais rápido possível. Cristiano ajudou a salvar muitas vidas. E justamente no momento em que não sabia se conseguiria salvar sua própria vida e a de sua família. Eu tirei muitos idosos, eu tenho uma prancha de stand-up que eu usei. Aqui onde moramos foram resgatados mais ou menos 100 pessoas. Você chegou a pensar que poderia não sobreviver? Cheguei a pensar nessa possibilidade. Principalmente em que momento? Devido ao pânico e à quantidade de pessoas que ainda precisavam de resgate. São lembranças que não param de fluir em sua mente. Que imagem você leva da sua casa no dia de hoje? É triste. Às vezes falta palavra, a gente se emociona. A gente não pode ser egoísta, que nesse momento não sou só eu, não é só a minha família que estamos passando por isso. Infelizmente, temos milhares e milhares de desabrigados na nossa região. Pessoas que, assim como eu, perderam tanto ou mais do que eu. Você se despede da sua mulher e das suas filhas que hora? 7 horas da manhã. O que você fala para elas? E falei para elas que faria o possível para tirar elas dessa situação, eu e todos os nossos vizinhos. Enquanto não saiu o último vizinho, enquanto o último vizinho não saiu com segurança daqui, eu não saí daqui. Quais foram as palavras que você ouviu da sua esposa e das suas filhas? Que eu fizesse de tudo para voltar para os braços delas. E voltamos ao vivo com o jornalista Roberto Cabrini, que está em Canoas, no Comitê de Gestão de Crise, e tem novas informações. Cabrini. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Para isso, a gente precisa ouvir a outra perspectiva, precisa ouvir o próprio poder público. E é o que nós fizemos agora há pouco. Nós conversamos em uma entrevista realmente bastante questionadora, o prefeito da cidade de Canoas, que é uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, conversamos com o prefeito Jairo Jorge em uma entrevista franca. Preste atenção. Prefeito, como é que o senhor responde àquelas pessoas em que nós tivemos acesso, pessoas que estão em toda esta gigantesca região de Canoas, principalmente aqui no bairro de Matias Velho, aqui no bairro de Harmonia, onde nós estivemos hoje? Muita gente diz que a prefeitura não avisou a população de maneira clara e não avisou suficientemente para que elas pudessem sair desse local. Como é que o senhor responde a essa questão? Cabrini, veja, nós temos aqui 150 mil pessoas que moram nessa região. Todas tiveram as suas águas invadidas, 70 mil casas. Nós temos um dique de proteção.
Canoas era uma cidade protegida, feita pela pior enchente de 41. Então, nunca ninguém imaginou que ia acontecer isso. Mas nós emitimos alertas antes. Dou um exemplo. Matias Velho, emitimos um alerta às 9 da manhã de sexta-feira. O que dizia esse alerta exatamente? Alerta, além da internet, carro de som e agente de mobilização passando casa por casa avisando as pessoas. Esse alerta sugeria sair? A saída, evacuação. Ele falava claramente? Claramente, evacuação. Nós não usamos outra palavra. Só que as pessoas, muitas não acreditaram nisso. Algumas saíram e deixaram alguém em casa. Mas por que tanta gente reclama que não foi avisada? Bom, os avisos estão comprovados. Tem carro de som, tem registro, tem rede social. Nós usamos tudo que podíamos. Muitas pessoas acharam que era um exagero, mas é o nosso papel. Aqui, por exemplo, não foi inundado. Quando o senhor sabia que aconteceu o que aconteceu? Quando o senhor teve essa informação confirmada, que essa catástrofe iria ocorrer? Vejam, durante toda a semana nós recebemos informações e foram piorando a cada momento. Às 9 da manhã de sexta-feira, para pegar o bairro Matias Velho e Harmonia, nós estabelecemos a evacuação. Havia um risco... Então, às 9 da noite, o senhor sabia que tinha que sair? Exatamente, porque eu estava no dique e começou a ver a água passar por cima do dique, extrapolar. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila de que fez tudo o que deveria e poderia? Porque tomei as decisões anteriores aos fatos. O senhor teria feito algo diferente? Não, eu tomei as decisões no momento certo. O repórter Romeu Piccoli foi até Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade foi muito atingida pela cheia do Guaíba. Hoje voltou a chover no estado, o que chegou a interromper alguns resgates de pessoas ilhadas. Na usina do gasômetro, ponto turístico no centro de Porto Alegre, embarcações chegam a todo momento com pessoas resgatadas, muitas crianças e animais de estimação. O local se tornou uma central de salvamentos de moradores das ilhas do Guaíba e de cidades vizinhas. Voluntários e homens do Exército correm para conseguir salvar mais gente antes da chuva. Pegamos carona na moto aquática de Fabrício e fomos até Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O empresário mora em São Paulo, deixou o trabalho e a família para ajudar no resgate às vítimas aqui no Rio Grande do Sul. Destruição, um monte de animal abandonado, animais mortos, muita tristeza, assim, pessoas com aquele olhar, assim, perdido, sabe? E aí, o que eu vou fazer, né? Eldorado tem 40 mil habitantes. A cidade está totalmente isolada e inundada. Os moradores não têm água, luz e nem telefone. Os abrigos municipais estão alagados e não recebem desabrigados. Por isso, as pessoas estão sendo levadas para cidades vizinhas. Gávea teve a casa invadida pela água, mas resistiu para deixar o imóvel. Como estão falando em barragens que podem estourar e tudo mais, eu resolvi sair porque eu preciso levar medicamento e receita para minha filha, que é especial. Aqui nessa área da cidade, as pessoas que queriam ser resgatadas já foram resgatadas. Agora a gente segue para um outro ponto, onde parece que existem mais pessoas para serem resgatadas. Esta idosa, que tem dificuldade de locomoção, foi socorrida por voluntários. Medo de saque. Não, mas e a vida? Pegando colete para levar para as pessoas que decidiram ficar. Deu. Boa sorte, boa sorte. Aquelas pessoas, elas estão num sobrado, decidiram ficar por conta dos saques, dos roubos. Então, assim, é mais uma questão para se lidar numa tragédia como essa. E o que a gente percebe aqui são essas nuvens escuras. É sinal de mais chuva, existe a previsão de mais chuva. É uma situação extremamente difícil. Agora, a recomendação é que a gente saia daqui, porque tá vindo uma tempestade ali atrás. Vem, Léo. O pessoal pediu para voltar, porque vai cair uma tempestade. As pessoas que conhecem lá pedem para que a gente volte. A moto aquática não tem muita segurança, então eles pediram: saiam. O cenário é devastador. Por volta das 2 da tarde, a chuva atingiu Porto Alegre.
E a prefeitura divulgou um alerta suspendendo os resgates devido ao vento e ao risco de descargas elétricas. A gente está dentro do carro, como vocês veem, mas ela chegou forte. Previsão de mais chuva essa madrugada aí, mas a gente não vai arredar o pé porque estamos fazendo o que dá, né? Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record são unânimes. Todas as cidades brasileiras precisam se preparar para eventos extremos, como o que atingiu o Rio Grande do Sul. Aumentar a drenagem do solo, investir em obras de infraestrutura e desocupar as áreas de risco são algumas das soluções apontadas. Seca, ondas de calor, incêndios, enchentes, deslizamentos, ciclones. Consequências de mudanças climáticas para as quais as cidades não estão preparadas. O prejuízo causado por catástrofes ambientais no Brasil no ano passado ultrapassou 105 bilhões de reais. São desastres naturais que desafiam governos e a infraestrutura das cidades e que nos últimos anos têm se tornado mais frequentes e com consequências cada vez mais graves. O urbanista Anderson Cazul Nakano afirma que o crescimento desordenado das cidades contribui para que os eventos climáticos causem mais estragos. É preciso deixar o solo mais permeável e de uma forma conhecida, aumentando as áreas verdes para que as cidades funcionem como esponjas. Tem que permeabilizar o solo da cidade e nas ruas mais locais, que você não tem circulação de ônibus, caminhão, tráfego pesado, intenso, você pode colocar uma pavimentação mais porosa, mais permeável, como jardim de chuva, né, em pequenas praças, em trechos de calçadas, em esquinas. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas aponta o mesmo caminho. Ela cita que as cidades precisam desocupar as áreas de risco, investir na limpeza dos fundos dos rios e em sistemas de drenagem. A médio e longo prazo, pensar em como tornar as cidades resilientes a esses eventos climáticos, investindo em mais áreas verdes, em estruturas de drenagem, em desassoreamento de rios, de lagos, em educação ambiental. Só no ano passado, mais de 37 milhões de pessoas foram afetadas em todo o Brasil por catástrofes ambientais. 840 mil ficaram desabrigadas ou foram desalojadas. 258 morreram. Para amenizar os desastres, galerias pluviais, piscinões e comportas são outras obras que mesmo cidades menores vão precisar fazer. Este engenheiro especializado em gerenciamento de risco recomenda também alterações na construção de estradas, com um sistema de drenagem ao longo das pistas. Este mês, no Rio Grande do Sul, mais de 100 pontos ficaram bloqueados nas rodovias por causa de alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos. Muita gente pensa que estrada é só o asfalto. Não. O entorno das estradas precisa ter um sistema de drenagem para que, numa chuva como essa, a estrada não seja destruída, o rio não tome conta das pontes. Se os dados meteorológicos mudaram, a gente precisa também fazer uma reforma estrutural para que essas estradas não venham a serem perdidas durante uma grande tempestade. A seguir, Banco Central corta a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. E veja a seguir a mobilização de brasileiros de todo o país para ajudar as vítimas das chuvas. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic caiu de 10,75% para 10,50% ao ano. Esse foi o 7º corte seguido nos juros básicos da economia desde agosto do ano passado. O Senado aprovou hoje a volta da cobrança do antigo DPVAT, que agora vai se chamar SPVAT. Seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. O pagamento deverá ser feito uma vez por ano pelos donos de carros e motos. O valor e a data do primeiro pagamento ainda não foram definidos. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. O exército israelense anunciou hoje que a passagem de Kerem Shalom, no sul da faixa de Gaza, voltou a ser alvo de foguetes. Um soldado ficou ferido. O ataque aconteceu no mesmo dia em que a passagem foi reaberta.
Imagens divulgadas por Israel registraram a entrada de caminhões vindos do Egito com ajuda humanitária. O local estava fechado desde domingo, depois que um foguete lançado pelo Hamas matou 4 soldados israelenses. As Forças Armadas de Israel também anunciaram que um comandante do grupo terrorista foi morto num bombardeio. Um relatório divulgado hoje afirma que o ano de 2023 foi o que mais registrou desastres naturais na América Latina. Segundo uma agência ligada às Nações Unidas, foram 67 catástrofes na região. 3 em cada 4 estavam relacionadas a tempestades e enchentes. O recorde está relacionado ao fenômeno El Niño, que provoca o aumento da temperatura do Oceano Pacífico e as mudanças climáticas. O ano passado também foi o mais quente da história do planeta. Brasileiros de várias partes do país se mobilizam para levar ajuda às vítimas das cheias do Rio Grande do Sul. Quando a solidariedade se manifesta, o resultado é este. O galpão do Fundo Social na capital paulista tem recebido milhares de doações. Quase 78 toneladas de produtos de vários tipos já foram enviados. São pessoas solidárias que, a todo momento, chegam em carros carregados principalmente com água potável, uma das maiores necessidades dos atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. E também estamos recebendo, nesse momento, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Começamos a receber hoje. As doações vêm de pessoas físicas, empresas e de instituições públicas de todo o país. O governo de São Paulo divulgou que enviou hoje para o Rio Grande do Sul água, colchões, antenas para conexão à internet e geradores de energia elétrica. O Estado realiza uma força-tarefa com 64 agentes de socorro para ajudar a população. Entre eles bombeiros, enfermeiros e até médicos. A Silvia, que é de Porto Alegre, mas mora há bastante tempo em São Paulo, não aguentou só ouvir as histórias, ver as imagens de tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira, ela mudou isso. Começou uma mobilização entre amigos e de uma hora para outra as doações começaram a chegar. A gente está vendo os nossos parentes, a gente está com o coração apertado. Eu sou mãe. E o coração começa a dizer, meu Deus. Daí eu disse, não, mesmo que seja pouco, eu vou começar a fazer. O São Paulo Futebol Clube usou parte da estrutura do estádio do Morumbis para receber donativos para os gaúchos. Voluntários ajudam na triagem do que será enviado. Para quem é de Foz do Iguaçu e busca um lugar seguro para receber doações, a Receita Federal criou um posto na saída da Ponte Internacional da Amizade. O estado do Rio Grande do Sul mantém o recebimento das doações por meio do Pix. É possível ajudar com qualquer valor, digitando o CNPJ 92 958 800 0001 38. A Unisocial, da Igreja Universal, também se mobilizou para apoiar as vítimas das enchentes. Quem quiser doar para a campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul deve usar a chave social@universal.org. O campeão olímpico de vôlei, Gustavo Endres, mora em Canoas há 12 anos. Assim que as águas subiram, ele mobilizou um grupo de amigos para ajudar quem perdeu tudo. Canoas é uma cidade muito úmida, né? Pela proximidade do Guaíba, como todo mundo já viu. A gente conseguiu inúmeros pallets para botar embaixo dos colchões em cima, e aí ter um confortozinho melhor, né? E esse colchão durar mais. Além de lidar com todos os problemas causados pelos temporais, os gaúchos ainda devem ter uma outra preocupação. É que as enchentes aumentam os riscos de doenças como leptospirose e hepatite. A água que transforma ruas em canais e deixa bairros inteiros debaixo d'água. Em Canoas, uma das cidades mais afetadas, o barco é o principal meio de transporte. Os piores momentos que eu já presenciei foi a sensação de potência de estar esperando notícia de pessoas e ninguém te dá notícia alguma. A Marta juntou os amigos para ajudar os moradores da cidade. E nesse momento de extrema calamidade, onde a prioridade é salvar a vida das pessoas e também levar abrigo,
comida e água potável, já surge uma outra preocupação entre voluntários e autoridades: é o risco de doenças. Eu tenho vários amigos que já estão tendo algum tipo de febre, já estão tendo problema de pele. Quem precisa de ajuda médica enfrenta dificuldades. Unidades de saúde e farmácias estão inundadas. Uma das maiores preocupações é com a leptospirose, uma doença infecciosa que, em casos graves, pode levar à morte. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina de animais, especialmente a urina de ratos, é a mais perigosa e os ratos estão presentes no esgoto. A maioria dos casos de leptospirose é leve. Nós vamos ter febre, dor de cabeça, ela pode se parecer muito com a dengue. Quem tem contato com a água das enchentes também pode desenvolver hepatite, infecções de pele e problemas digestivos. A Sociedade Gaúcha de Infectologia fez um alerta para quem apresentar febre, náusea, vômito e dores pelo corpo, para procurar imediatamente atendimento médico. Nesta quarta-feira, 70 profissionais da saúde embarcaram no avião da FAB em Brasília para atuar no Rio Grande do Sul. Toda vez depois de qualquer tragédia, de qualquer natureza, nós quase sempre vemos as doenças infecciosas surgindo como no rescaldo da tragédia. É o preço, mais um preço da tragédia, né, doutor? Não tenha dúvida, é um preço mais prolongado, porque ela demora semanas, muitas vezes, para desaparecer. E antes de encerrar, voltamos ao vivo a Canoas com o jornalista Roberto Cabrini, que traz as últimas informações. Cabrini. Pois não, Celso, vamos aos números atualizados dessa tragédia. Número de mortes, 100. 2 óbitos sob investigação, 130 desaparecidos, 374 feridos, 230 mil pessoas estão fora de casa, 67.428 abrigados, 163.786 desalojados, mais de 1.400.000 afetados, são 425 municípios que estão afetados pela tragédia em todo o estado do Rio Grande do Sul. São também 85 trechos em 44 rodovias com bloqueios parciais ou totais. Andando aqui pela região, conversando com especialistas, a previsão é de que uma possível normalidade vai tardar meses para se atingir. A grande preocupação é com a economia. A economia vai ser sensivelmente afetada. Espera-se que muitas empresas, principalmente as pequenas e de médio porte também, quebrem. Muita gente vai perder o emprego. Por isso, uma ajuda federal vai ser decisiva. Nesse momento, de forma mais urgente, o Rio Grande do Sul precisa de mantimentos, precisa de alimentos, precisa de água para que essa crise possa ser contornada. Vai ser um esforço de todo o país a volta à normalidade do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos com Celso e com Cris. Obrigado, Cabrini. Essa edição termina aqui. O jornalismo da Record segue na cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul. E você acompanha novas informações à 00:30 no Jornal da Record. E amanhã no Fala Brasil. Fique agora com Reis, a decadência. E logo depois de Gênesis tem a última prova valendo prêmio na Vila. Acesse o r7.com e continue votando em quem você quer ver na mansão. Boa noite. Boa noite.